abaixa o som. Amém. A paz do Senhor Jesus está ao vivo agora? Está desligado? Está desligado. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos abundantemente. Mais um programa Revelação na Rádio Difusora da Paz. Hoje, Bispa Luciana, direção Apóstola Mara. Estou com meus convidados, Camille, Gabriel, a Vanessa, hoje também que está me ajudando sempre. Quero agradecer a oportunidade, pastor, que eu já vi, a Valesca também, que eu já vi. Que Deus abençoe todos abundantemente, os ouvintes da Rádio Difusora da Paz. Que Deus também possa estar abençoando cada um, né? Que daqui a pouquinho vão estar conectados, né? Sintronizados, em nome do Senhor Jesus. E eu quero já dar a paz, né? A paz para Camila. A paz, Camila. A paz a todos da rádio que estão escutando. A paz para Luciana. A Para paz. senhora. É, Camila. A paz, Vanessa. Amém. A paz Amém. bom filho com É verdade. A paz, pastor Valdorgênio, que está escutando aí. A paz, apóstola, que também deve estar escutando. A paz, Gabriel. a paz a todos que estão escutando. Deus abençoe a todos, né? Eles estão bem tímidos, né? A Camila falou assim, bispa, eu tô começando a ficar nervosa. Falei, bem-vindo ao clube! É assim mesmo, a gente faz 10 vezes a rádio e 10 vezes a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? O medo de falar errado. Ainda bem que a gente tá ao vivo, né? Que ao vivo pode tudo, Vanessa. Ao vivo a gente pode, mas Deus sabe que é de coração, né? Nós estamos aqui sendo um servo dele, pronto para obedecer o que ele almeja, né? O que ele quer que nós sejamos usados. Eu falei, nossa, hoje tá friozinho, tá combinando, mas tá bem espremidinho aqui. Vai fazendo parte do processo. Mas a paz do Senhor Jesus, Vanessa. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo, Bispo Luciano, a paz do Senhor Jesus Cristo, Camila e o nosso irmão Gabriel. Sejam abençoados, sim, né? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz do Senhor Jesus Cristo, Apóstolo Mara, Apóstolo Valdemar, os ministérios Estrela da Manhã. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, e você já sabe, estaremos aqui até às 15 horas. Nosso WhatsApp é o 11 96504 4563. Você que está fora do país também pode participar. 55 é o código do Brasil. 11 de São Paulo, 96504 4563. Amém? Você que está nos escolhendo a nossa programação, não deixe de participar conosco. Pede seu louvor, pede sua oração, né? Conta o seu testemunho, porque testemunho aqui é bom para edificar Bastante. muitas pessoas que estão já na sintonia da nossa programação. É verdade. Já que a Vanessa já deu o aval, eu já vou dar continuidade aqui do testemunho, né? Porque hoje nós vamos falar bastante, né? Referente ao Gabriel, a Camila, né? A Camila que iniciou, né, conosco no Ministério Estrela da Manhã. E ela teve, né, o cuidado, todo o processo, né? A gente já uma vez já contou o testemunho da Camila aqui, né? Mas hoje é através da Camila que ela, né, do testemunho dela, do comportamento dela, que ela ganhou, né, o Gabriel para Jesus, porque o Gabriel não era, né, evangélico, ele conhecia Deus, mas era de outra forma. Mas através do testemunho, né, da amizade, porque a Camila ela é bem cativa, né? A Camila é comunicativa, ela sabe, né, conversar. Não tem quem não gosta da Camila. Eu sou suspeita a falar, não posso nem falar muito. Mas a Camila ela vem desenvolvendo, né, com o passar do tempo. E ela sempre, né, tem ganhando alma, né? Tem ganhando jovem, que nem o Davi, né? Que está conosco lá. Beijo, Davi, te amo.
a Hillary também, né, gatona, que está aí no processo, mas eu creio que há tempo para tudo, né? Deus, ele sabe o tempo que ele tem determinado para cada um, basta só abrir o coração que ele faz o extraordinário. E eu creio que vai chegar o momento certo, né? Então a Camila, ela tem levado, né, jovens, a Camila tem apresentado pessoas, tem sido instrumento de Deus, né, para estar ganhando alma para Jesus. E uma das almas foi o Gabriel, né, que logo que o Gabriel começou conosco, no decorrer do tempo, mas vamos por parte, né? O Gabriel conheceu a Camila na escola, né, Gabi? Isso. Conheceu a Camila na escola e eu quero que ele conte um pouquinho como foi esse processo do seu conhecimento lá na escola. Na verdade, pra ser honesto, assim que eu vi ela a primeira vez, eu achei ela estranha. Eu não vou mentir pra vocês. Mas eu acho que o que me cativou mais nela era a forma que ela falava de Deus. Que ela falava com brilho nos olhos e eu não sabia o que era aquilo, porque eu conhecia Deus, eu era católico, mas não conhecia verdadeiramente. Então, esse processo de conhecimento, esse processo de amizade meu e dela foi muito importante tanto para minha evangelização, tanto para o nosso futuro relacionamento, que a gente ainda não sabia que iria acontecer, mas tudo isso foi muito importante. Então, eu inicialmente chamei ela para conversar sobre trabalho, como era conversinha de escola, essas coisas, tudo rondava escola, amigos em geral. Então, a gente começou a conversar até por uma coisa muito idiota. Eu mostrei um meme para ela e a gente começou a conversar. Depois disso, a gente criou uma amizade. Tanto que eu gostava muito de estar perto dela, mas ainda assim eu tinha um pouco de vergonha. Que muitas das vezes eu queria dar algo para ela ou alguma coisa assim. Aí tinha um amigo nosso que falava, ô, dá lá pra ela que eu tô mandando pra ela, não sei o quê. Aí... Aí, com o tempo, eu fui perdendo essa vergonha. Ainda assim, tenho um pouco de vergonha. Mas Ele tá muito nervoso, vocês não têm noção. Mas devagarzinho a gente vai relaxando, né? Pra tudo é uma primeira vez. Exatamente. Mas, inicialmente, a gente foi conversando sobre coisas da escola, realmente. Até que ela começou realmente a me mostrar Jesus em si. Porque... mesmo que eu puxasse outros assuntos, ela sempre levava pra Jesus de alguma forma. Às vezes eu ficava até com raiva, pra ser honesto com vocês. Porque a gente tava falando de alguma coisa nada a ver. Ela falava, mas Jesus isso, aquilo. Eu falava, caramba, mas eu tô falando de outra coisa. Não quero saber disso, né? Nesse momento eu quero falar disso, não quero falar daquilo. Mas vocês não sabem quão importante isso foi pra minha vida. Eu lembro que eu tinha muito receio de ir pra igrejas protestantes em geral. Porque eu era católico e minha mãe tinha um grande problema com igrejas protestantes. Porque alguns evangélicos, alguns crentes, né? Não vamos dizer cristãos. Sim, exatamente. Eles somente creram, eles acabaram afastando ela da igreja em geral. Porque eles, ao invés de mostrar a palavra para ela, mostrar a verdade, eles de alguma forma acabaram matando a alma dela, por assim dizer. Porque ela não quer, não gosta nem de ouvir falar. Mas hoje, graças a Deus, eu venho quebrando isso. Eu venho conversando com ela, conversando sobre a Bíblia. Então, cada vez mais eu vejo melhora nela. Tanto nela quanto em mim. Porque eu acho que a forma que eu aprendo melhor é explicando as coisas. Verdade. Então, é uma forma muito importante para mim. E eu achei tão bonitinho no Gabriel que ele falou assim, bispa, quando eu olhei a Camila, eu vi que tinha algo diferente dela. E nós, quando somos evangélico-cristã, tem que haver diferenças, né, das nossas atitudes, o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, né, que infelizmente, né, a forma como o mundo se encontra, não podemos fazer exceção de pessoas, pelo contrário, né, a gente tem que respeitar as escolhas e decisões de cada um. E ele falou, bispa, e eu vi que tinha algo diferente na Camila. E aí eu queria saber o que era esse algo, né? Que é tanto que ela convidou ele para vir para os cultos, né? Aí ele tá vindo para os cultos. E nisso dele estar vindo para os cultos, né? Deus, ele já viu que tinha um futuro deles, futuramente, né? Deles dois estar junto. Que é tanto que o Gabriel já estava gostando da Camila e a Camila não, né, Camila?
fala, bispo, eu não gosto dele. Eu falei, mas o trabalhar de Deus é dessa forma, né? Porque Deus, ele viu o que tinha, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo. Deus foi trabalhando muito no Gabriel, né? O Gabriel, ele era uma pessoa muito trancada, mas muito trancada mesmo. E eu sou isso assim, eu sou cativante, eu gosto de cutucar, né? Eu gosto de... E quando o assunto é jovem, eu não medo esforço, eu não meço medida, não, se é para ajudar, para resgatar, eu vou mesmo para cima. E eu falei para ele, falei, Gabi, você tem um potencial que você não tem noção do seu potencial, né? Você não tem noção da sua inteligência, da tua sabedoria, você não tem noção do teu desenvolver, né? Porque eu sempre falo que eles, infelizmente, eles não acreditam neles, né? No potencial deles, mas a gente vê a capacidade que eles têm. E um desses dias nós estávamos todos lá na minha casa, e aí o Gabriel começou a conversar, cara. Estava, na verdade, eu, a Ariadne, a Camila, ele, não lembro mais quem é que estava, sei que nós estávamos conversando, e aí Deus falou assim para mim, presta atenção no Gabriel. E aí o Gabriel estava orientando as meninas, que a gente ainda está até falando de relacionamento, né? Falei, é bom que você fala mesmo, porque cabeça de homem é diferente das mulheres, né? E aí Jesus, ele fala assim, presta atenção como ele está falando, presta atenção nas palavras dele. E aí, conforme nós estava conversando, eu olhei assim e falei, caramba, ele é maduro, assim, nas explicações, nas orientações, ele é conselhador, foi essa palavra que Jesus me deu. O Gabriel é conselhador. Eu olhei assim e falei, caramba, Gabriel, depois desse dia eu me apaixonei por ele mais e mais. Falei, Gabriel do céu, olha como você orientou, como você falou. Olha, bispa, eu já conheço o pilantra de longe. Eu falei, não, tá certo, que pelo menos vai o quê? Vai ajudar, né, os gafanhotos não aproximar das meninas, né? E ali a gente começou, eu falei, não, eu preciso cavar isso nele. Eu preciso tirar, né, a timidez, eu preciso arrancar o fechamento nele e no trabalhar, no decorrer do tempo, eu fui extraindo isso do Gabriel, né? E eu falei assim, Senhor, obrigado, porque o Gabriel, ele é um menino, ele, o Alisson, né? Eles são uns meninos muito inteligentes, mas muito inteligente mesmo, não é nerd, né? E nem, esqueci a outra palavra. Mas eu falei assim, vocês precisam trabalhar em cima disso. E aí, quando o Gabriel, ele começou a entender, né, o evangélico, ele começou a entender quem era Jesus, que ele começou a entender quem era Jesus de fato e de verdade, começou a mudança, né, Gabi, interior. Aí começou os conflitos, né, que faz parte do jovem, da juventude. Começou as perguntas, né, que aí quer saber como, por que isso, por que aquilo. Eu lembro que até no início que ele estava, que Deus, né, abençoou o namoro deles, ele, bispo, mas não pode pegar na mão, bispo, não pode abraçar. Não, varão. E aí eu fui trabalhando, né, em cima disso, graças a Deus o Gabriel, ele foi entendendo, né, ele foi vendo que é importante isso, né, porque infelizmente os jovens de hoje, quando tá namorando ou quando tá se conhecendo, infelizmente o resultado a gente sabe que é outro, já acha que é intimidade, já acha que é beijo na boca, e não é assim, né? É a mulher se preservar, o homem se preservar, e tem um momento certo disso, que a gente sabe que é o momento que quando se casa, né? E eu venho conversando muito com o Gabriel, com a Rafaela, com o Alisson, né? A Camila, explico bastante para eles, tanto que a Rafaela e o Alisson, né? Eles estão fazendo consagração. Então, é importante isso daí para que a gente veja que os jovens de hoje, eles acham que por estar dentro da igreja é proibido as coisas. Não é questão de proibição, mas é questão de, como fala? Prevenir, né? De não deixar que o pior acontece, né? Então, o Gabriel, ele foi entendendo isso, ele foi compreendendo, né, com a ajuda do apóstolo também, que eu falo para eles demais, cola no apóstolo, cola no apóstolo, cola no apóstolo, por ser homem, né, a gente
bispa, apóstola, a gente pode ir até um certo momento, mas cabeça de homem é totalmente diferente. Então eu falo para eles, né? Cola no apóstolo, conversa com o apóstolo para que eles venham aprender, porque eu falo que tudo que eles estão vivendo é novo, né? Uma coisa é a visão quando você está no mundo, Sim, porque no mundo pode tudo, no mundo pode beijar, no mundo pode pegar, no mundo pode apalpar. E quando nós estamos diante da presença de Jesus, não é nem na igreja, é diante da presença do Senhor Jesus. Ele, né, reserva isso, né? Ele quer que o casal ele venha se conhecer no momento certo e há tempo para todas as coisas. E eu sempre falo para eles, o namoro é para se conhecer, né? Para saber o que gosta, para saber o que não gosta, conversar, mostrar os defeitos, mostrar as qualidades, né? E Deus ele foi trabalhando isso tanto no Gabriel, foi trabalhando tanto na Camila, que através desse desenvolvimento dele, Gabriel hoje é obreiro, para a honra e glória, né, do Senhor Jesus, né? O Gabriel tem desenvolvido o trabalhar com Jesus, com toda a dificuldade que ele enfrentou, né, na família, com toda a dificuldade que ele teve dele, né, pessoal, com toda a dificuldade para eles dois também se entender, graças a Deus, eles vêm superando isso, né? E hoje o Gabriel ele pode falar como cristão, como tem sido, né? Esse chamado, esse resgate que Jesus ele fez na sua vida. sim. Vamos começar do início. Bom, É, inicialmente, a senhora tinha perguntado para mim o que é isso que eu tinha visto na Camila a primeira vez que eu vi ela. Então, era estranho. Era um brilho que eu não sabia explicar. Ela falava de Jesus com um brilho nos olhos que me fazia querer saber mais sobre ele. Então, ao decorrer, ela me chamava para ler versículos, me chamava para ler a Bíblia. Mesmo às vezes eu queria, eu acabava lendo e acabava transformando algo em mim que eu nem sabia que existia. Então, inicialmente eu falava bastante palavrão. Bastante não, eu falava palavrão em geral. E ao decorrer que a gente foi lendo versículo, lendo a Bíblia em geral, mesmo sem eu ter entrado para a igreja, eu fui trabalhando nisso. Que eu amém. fui parando de falar palavrão, falando de falar besteira em geral. Porque o nosso falar está muito ligado ao que está dentro de nós, né? O que está ligado no nosso coração. Então, queria dizer que Jesus já estava trabalhando em mim e eu nem mesmo sabia que estava acontecendo isso. Então, ela me chamou uma vez para ir para igreja e eu neguei. Ela me chamou outra, eu neguei. Ela me chamou mais uma, eu falei, não. Ela chamou outra, eu falei, não vai dar para ir. Até que, depois de tanta insistência, eu acabei indo. E eu senti algo diferente. Mas mesmo assim eu falei, não quero voltar lá de novo não. E cá estou eu, obreiro. Falei, neguei tanto que no fim acabei virando obreiro, acabei voltando à igreja. Então eu fui sendo trabalhado ao decorrer desse tempo. Eu tenho muita dificuldade em demonstrar meus sentimentos em geral. Então eu sou uma pessoa mais fechada. Mas eu venho trabalhando nisso e Deus vem me transformando. Então, eu peço. A bispa até cansou de falar isso comigo. Que eu tenho potencial, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo. Que isso era antes algo que eu não Não entrava na minha mente, eu não acreditava, né? acreditava. Então, com a ajuda da bispa, da Camila, da apóstola, do apóstolo e de todas as pessoas da igreja que me aconselharam, eu venho melhorando a cada dia. E principalmente com a ajuda de Deus, né? Amém. Então, com muita leitura da Bíblia, oração, a gente chega em lugares que você nem saberia que você poderia chegar. Verdade. É interessante demais, né, Camila? Vamos lá. Eu quero que a Camila hoje ela fala, porque ela foi um instrumento, né, de Jesus para tudo isso acontecer, como das almas também, que a Camila acaba trazendo, a Camila acaba evangelizando, e fala um pouquinho como é que foi. Bom, eu tinha em mente de que inicialmente, né, quando eu conheci o Gabriel, eu não tinha a intenção de namorar. Sim. Porque, mesmo que ao decorrer do tempo eu fui criando um sentimento por ele, eu preferi ajudar ele a ser salvo primeiro. Então, eu já tinha essa consciência na minha mente de que eu não queria namorar com ele. Eu queria, primeiro, ajudar ele a conhecer Jesus. Porque a gente sempre foi ensinado, tanto na reunião de obreiros, tanto a bispa ensinando pra gente, a apóstola,
que a gente, quando somos salvos, nós temos que ajudar a salvar também. Jesus salva, Sim. mas nós ajudamos eles a serem guiados por Cristo. Então eu olhei isso como um discipulado, o meu primeiro discípulo. Tanto que eu sempre falava, quando ele permitiu que a gente começasse a ler a Bíblia, a orar junto, eu falava assim: Gabriel, ora hoje você. Porque eu sei que lá na frente você vai precisar orar na frente de todo mundo. Ele falava, não, que eu nunca vou precisar disso, que eu nunca vou orar não na frente de todo mundo. Ele, Deus me livre. Aí eu falava assim, vai brincando, que eu sei que um dia você vai orar na frente de todo mundo e você vai saber orar. Então, sempre eu sei que Deus, ele foi me guiando nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Ele sempre foi falando, não, fala sobre essa palavra aqui. Tanto que depois da escola, como a gente não tinha muita aula, sempre a gente ficava um pouco depois, na pracinha na frente da escola, e a gente ficava conversando sobre Jesus. A gente ficava falando sobre a Bíblia, a gente ficava discutindo um pouco sobre os versículos, porque, querendo ou não, é isso, é a palavra que liberta. Exato. Quando a gente vai passando esses versículos, querendo ou não, de alguma forma ele entra. Sim. De alguma forma ele vai transformando de pouco em pouco, porque Jesus, ele é assim, ele é nos mínimos detalhes. Exato. Então, tanto que quando a gente, até mesmo dentro da escola, que eu ficava meio sozinha, por preferência, eu ficava lendo a Bíblia. E de pouco em pouco ele foi se aproximando. E aí, isso que começou a gerar esse interesse, tipo, da gente ler a Bíblia junto, de querer esse conhecimento, né? Então, aos poucos, ele foi se entregando. Aos poucos, dava pra ver que havia uma diferença, que já não pensava da mesma forma, que já queria ter essa mudança. Aí, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Imagina! Eles estão aqui tremendo, vocês não estão entendendo. E depois de um tempo, ele queria frequentar. Quando eu fui conversando com ele, falando que era importante a gente ter essa comunhão com os irmãos, né? E teve uma época que eu queria ter desistido. Uma época, bem no comecinho, quando ele tava vindo, que ele não queria. Eu sempre chamava, insistia, ele não, sempre arrumava uma desculpa em cima da hora, sempre arrumava uma coisa pra fazer, e eu falava, Fugindo, Deus, né? Aí eu falava, Deus, gente, eu não quero mais. Não, pai. Aí, quando a gente tava no culto, foi uma das vezes que ele não tinha ido. Eu falei assim, Jesus, essa é a última vez que eu vou chamar ele. Se ele não vir, foi da sua permissão. Aí eu tinha profetizado em relação ao Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu falei assim, Deus, essa é a terceira vez que ele vem. Se ele vir a terceira vez, eu sei que é pra ele ficar. Aí ele veio. É forte. E aí, depois desse tempo, eu comecei a acreditar que Jesus queria algo na vida dele. Porque, querendo ou não, a gente como humano, a gente acha que não. Exato. Mas Jesus, ele sempre confia em quem ele nos dá, né? Ele sempre acredita em nós, em si. Mas nós que não acreditamos em nós. Não acreditamos na nossa capacidade. Então, de pouco em pouco foi tendo esse desenvolvimento, de pouco em pouco ele foi querendo vir sozinho, né, para a igreja, até que ele decidiu frequentar sempre o nosso ministério. E aí eu já tinha até falado para ele, eu falei, Gabriel, a igreja, quando você vira crente, não fica mais fácil. Quando você escolhe a Jesus, a sua vida não vai melhorar, muito pelo contrário. No começo ela piora, mas sempre vai ter o foco em Jesus, porque mais vale a vida eterna do que longanimidade, do que benefício aqui na Terra. Sim. Muito vale mais a vida eterna. Então, eu sempre falei sobre isso pra ele. E ele falou que ele não queria vir, seja por causa de mim, seja por causa da mãe dele, não. Ele queria vir por causa de Jesus. E ele tá aí com a gente. Amém. Amém. Tanto que várias vezes a Camila chegava em mim, ai, bispa, eu desisto. Eu falei, a gente tem que insistir por uma alma, né? Porque a pessoa ela não entende. Se a gente vê que ela está passando por uma situação, e sabemos também, né, que o mundo espiritual, infelizmente, o adversário, ele trabalha para que a alma ela não venha chegar, né, até a igreja. E eu falei assim, Camila, é oração e jejum. Não é nem do muito falar, mas começa a orar por ele, começa a jejuar por ele,
que eu tenho certeza que Deus ele vai alcançar, eu tenho certeza que Deus vai fazer, e foi o que Deus fez, né? E aí estamos aí com o Gabriel, né? Estamos aí com o obreiro Gabriel, vamos dizer, com a obreira Camila, né? Que tem desenvolvido, né? Eles também têm a função da mídia, né? Que é para tirar foto, fazer a mídia, né? Que Deus ele tem confiado isso neles, né? A Camila hoje, além de obreira, ela é levita, né? Ela é adoradora do Senhor Jesus. Então, às vezes parece, olhando assim, fala, nossa, é chato ser jovem. Não é chato, é a melhor coisa. Eu falo que é a melhor opção. Vamos para a praia, vamos para o teatro, vamos para Ibirapuera. Ontem mesmo nós estávamos lá na nossa casa, o Gabriel foi cozinheiro, extraordinário. Cozinhou lá para nós, era 2 horas da manhã só, né? Que a gente dorme tão cedo. E aí nós estávamos ontem lá, todo reunido, que eu amo isso, que eu falo que é a oportunidade que Jesus, né, tá dando para todos esses jovens tá em casa. Eu falo que eu amo isso, porque aí a gente fica lá conversando, a gente, né, se tem que chamar a atenção de a gente vai lá pro quarto, não senta aí, o que está acontecendo, qual que é a sua dificuldade, qual que é o seu problema. E aí a gente conversa, diáloga, e se tiver que orar, a gente ora, tiver que chorar, vamos chorar junto, que eu sou mãezona, né? Quando eu abraço mesmo, e esses dias ele até falou assim para mim, bispa, tudo bem com a senhora? Tudo, Gabi. A senhora não tá falando mais comigo. Eu falei, não, meu amor, que você tá nesse processo agora, né? Então, agora a apóstola que tá mais, né, conversando com você, o apóstolo, são fases, né? Até onde eu vou, eu oriento, mas tem situação que precisa do líder, né? E eu respeito essa parte, né? Eu não atropelo. E aí eu falei, não, ele fica em paz, bispa. Eu falei, não, sim, porque eu quero o desenvolvimento de vocês, né? Mas por eu ser mãezona, talvez o meu cuidado muitas das vezes acaba atrapalhando, né? Porque aí eu quero já pegar no colo, eu já quero pegar na mão para fazer, né? E Jesus, ele quer que cada um aprende, né? E é tanto que Jesus, ele permitiu isso, né? Um tempo que eu não fiquei nos jovens, né? A gente viu como cada um deles meio que se perderam, ficado tudo perdido, mas é isso que Deus quer, que seja dependente dele, não do homem, né? Então é importante, né? De repente você que é jovem, né? Você que está na igreja, ou de repente você que não está, ou você que está afastado, dá essa oportunidade para Jesus, né? Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de todo momento. Ser jovem na igreja não é ruim, pelo contrário, é muito bom, porque começa a trabalhar interior, e a gente sabe que jovens é cheio de dúvida, a gente sabe que jovem é incerteza, a gente sabe que jovem, o temperamento oscila demais, uma hora ele tá rindo, outra hora ele tá chorando, uma hora ele quer abraçar todo mundo, uma hora ele quer todo mundo longe dele. Então a gente trabalha em cima disso aí, né? Que é tanto que tem o Davi, né, que chegou agora, que eu falo que ele é o bebezão, né, o mascote do jovem, e ele é muito amoroso, né? Ele gosta de abraçar, ele abraça todo mundo. Ai, Gabriel, me dá um abraço. Ai, Camila, me dá um abraço. Ai, Bispa, me dá um abraço. Ele é bem, que a gente vê que é carência isso, né? A gente vê que é falta de amor, é falta de, sabe, de presença, sabe? Então, muitas das vezes, devido à correria dos pais, muitas das vezes devido à correria do dia a dia, muito não entende, né, o jovem, não entende o adolescente. Então, eu falei para Deus, eu falei, eu quero que o Senhor me usa, mas de uma forma diferente, né? Para que eles venham entender, né? E é tanto que quando é para adolescente, Deus tem me dado sabedoria para conversar com o adolescente. Quando é já eles que são adultos, né? Que estão se formando adultos, saindo da fase da adolescência, indo para adulto, Deus ele tem dado sabedoria para conversar com eles, falar mais como adulto, mostrar, né, como a realidade de fato como a realidade é diferente, né? Porque quando você é criança, quando você é adolescente,
é mãe que, né, faz, é mãe que, né, e quando você passa, sair da adolescência aí para o jovem, que você tem que trabalhar, que você tem que ir para a faculdade, já começa uma responsabilidade, né? Então, se formando para aprender a ser dependente, né? Não dependente da mãe, dependente do pai, pelo contrário, agora eles vão ajudar. Porque quando chega nessa fase do jovem, claro que adolescente também ajuda, mas jovem já passa a ter mais responsabilidade. E eu sempre falo para eles, ó, dentro de casa, ajuda a mãe, vai lavar uma louça, né? Vai pegar uma vassoura, varrer um chão, ajuda, mostra que você está querendo ajudar. Porque futuramente, né, vocês pensam tanto em namorar, futuramente vocês pensam tanto em casar, como é que vai ser dentro de casa? É a esposa que vai fazer? Não, então tem que ajudar, né? Tem que haver uma cooperação. E sempre quando eu vou orientar eles que são mais velhos, eu nunca oriento perto dos adolescentes e nem das crianças que estejam, porque a gente tem que saber separar. E vemos hoje que criança a partir de 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14, 15, ela acha que ela já tem que namorar. E não é namorar, é os estudos, né? Para que futuramente venha a ter uma vida diferente, futuramente venha a ser diferente. Então, se você é líder de jovens, se você é responsável de jovens, né? Ou então pai e mãe que tem um jovem, um adolescente dentro de casa, leva os seus filhos, né? Para estar indo participar dos cultos, para estar indo participar, porque os filhos nunca eles desabafam com a mãe, é bem difícil. É bem difícil os filhos desabafar com a mãe, não desabafa. Nem se ele pega confiança, né, nesse responsável que é do jovem, né, se pega confiança até que nem no caso eles que são obreiro, que são do jovem, né, e esse adolescente, esse jovem vem, ai, eu gostei do Gabriel e vou sentar com o Gabriel e desabafar com o Gabriel, é muito bom isso, porque ele está colocando para fora, ele está, sabe, achando alguém que ele está confiando para conversar, né? E eu sempre oriento eles, ó, como a apóstola nos orienta, primeiro você precisa estar curado para depois você tratar de alguém. E eu sempre, bispo, hoje eu não estou bem, então não orienta ninguém, não fala com ninguém, vai buscar por você. Faz por você primeiro, na hora que você estiver bem, na hora que você estiver tratado, aí sim você consegue ajudar outra pessoa, porque eu só posso dar para outra pessoa o que eu tenho. Tanto que na aula que a gente está aprendendo dos obreiros falou sobre isso, sobre o poder. Se você não tiver revestido do poder e for falar para alguém, não vai acontecer nada. Não tem efeito. Vai ser só palavras vazias. Exatamente. Se você estiver me interrompendo, lembrando de algo, por favor, vamos compartilhar. Então, é interessante isso, né? Então, que nem eu sempre falo para eles, né? A gente está aí na fase de aprendizado, né? Bem profundo que Jesus ele está fazendo no Ministério Estrela da Manhã. Né, que é para crescimento, não é para vergonha, não, é pelo contrário. Quando Deus ele ama, ele exorta. Quando Deus ele ama, ele faz, e nós precisamos entender isso aí. Né? E eu vejo que, tipo, eles estão se esforçando, mas eu falo para eles, não basta escrever, você precisa entender o que você está ouvindo. Você precisa colocar em prática, trazer para a sua vida todas as mensagens da palavra de Deus e fazer uma autoanálise. E graças a Deus isso tem ajudado, né? Tem momento que, bispo, hoje eu estou chorando, eu quero chorar. Bispo, hoje eu estou brava, faz parte, porque ainda somos ser humano, não vamos conseguir ser santo. Santo é só Jesus. Então, nós precisamos entender, né, esses jovens, nós precisamos entender os adolescentes. São fases, e eu falo que a fase dos 12 anos até os seus 15 anos, 16 anos, é a fase que tem que ter mais atenção, porque oscila demais. É incerteza, quer imitar as outras pessoas, quer ter a vida da outras pessoas, quer fazer o que outras pessoas fazem. E a gente sabe, né? Nós que muitas das vezes não tivemos esse privilégio de vir direto de um berço da igreja, mas infelizmente passamos por esse mundo. Vivemos, né, coisa triste nesse mundo devido às nossas escolhas, né? Porque decisões, ela decide destino. Se eu escolho o caminho errado, é óbvio que eu vou colher as consequências erradas. Se eu escolho o caminho certo, é óbvio também que eu vou ter as consequências boas. Então, a gente sempre bate isso. Decisões, decide destino. É você quem vai decidir o que você quer para o seu futuro.
É você quem vai decidir o que você quer para a sua vida. O Gabriel, ele teve a oportunidade de estar no mundo e teve a oportunidade de estar em Cristo. Então, Jesus, ele falou, escolhe qual que é o melhor caminho para você. O que foi melhor para você? Realmente, no mundo era assim, assim, assado, e com Cristo eu tenho paz no meu interior, com Cristo eu estou bem. Isso que é o importante, né? Não é ser bipolado, não é botar um terno e gravata, ficar andando com a Bíblia embaixo do... Não, não é isso. É de dentro para fora, né? Principalmente os conflitos, principalmente os medos, principalmente as inseguranças, principalmente as emoções, né? Que essa fase as emoções oscilam demais, né? Os desejos oscilam demais. Tá na fase de mudança de corpo, que é mais difícil ainda, né? Acha que, infelizmente, tem que andar de roupa curta, acha que, né, se é um homem tem que ser pegador, né? E é só para mostrar, tudo é vaidade. Ou fasezinha ruim. Tudo é vaidade, porque depois, quando você entra em 4 paredes, você viu que não adiantou de nada. Tudo aquilo que você fez, quando você menos espera, se é jovem, acaba estando na boca de todo mundo. Se é menina, acaba estando na boca de todo mundo. Aí já tem um apontando o dedo, já tem outro apontando o dedo. Aí as pessoas que tem mais consciência, já não quer andar com você, porque viu que você se desviou, viu que você está estranha, viu que você já está indo para amizades erradas. E é assim, né? É começo, meio e fim. O mundo é dessa forma, tem um começo, meio e fim. Deus, ele permite que a gente escolhe. Então, se você é um jovem, se você é adolescente, aí você fala, não, bispa, eu quero conhecer o mundo. Deus, ele permite, né? É lamentável, mas muitos sofrem. Muito chora, não tem recurso. Infelizmente não tem. O que mais nós vemos aí são jovens, né? Indo para as drogas, menina, infelizmente, de 12, 13 anos engravidando, né? Rompendo a sua pureza, né? A troco de quê? A troco de nada. A troco de uma emoção, a troco de uma bagunça, a troco de quê? Né? Para preencher o quê? É o que está vazio. Eu lembro uma vez também que a Camila trabalhou num determinado lugar, né? E ela falou, bispo, as meninas lá era afastada, né? E tipo, eu falei, Camila, se Deus te colocou lá, é uma oportunidade que Jesus está dando para elas, né? Para elas voltar a conhecer a Jesus. E ela via, bispo, dá dó, porque as meninas só falava disso, falava daquilo, e uma já tinha filho e era uma guerra. Eu falei, pois é só sofrimento, a gente não vê diferente, a gente não vê outra coisa, nós não vemos que um jovem feliz, que é tanto que quando nós temos a oportunidade de estar conversando com jovens, né, para evangelizar, a gente vê o vazio que é dentro. A gente conversa, eles acabam desabafando, e a gente fala, mas tem solução para isso. E então eles acham que quando a gente convida para estar dentro da igreja, quando a gente convida para servir a Jesus, eles acham que acabou. Acabou a amizade, acham que acabou o namoro, acham que acabou a vida. É ou não é, Gabriel? Acha que acabou tudo e pelo contrário, está se iniciando uma vida boa. Você está tendo paz interior. Deus, ele está te dando valor de você ser um ser diferente, não sofrer, né? Porque a gente vê que quando há conflito dentro do jovem, ele se expressa de alguma forma. Ou ele se apega em celular, né, Camila? Ou ele se mutila, ou ele se rebela, acha ser menina, carência, quer se entregar para qualquer pessoa. Se é menino, ele acha que ele tem que ser o garanhão. Acha que tem que pegar o todas, que ele tem que ser o cara. Ele vai se expressar de alguma forma. Nunca está satisfeito com aquilo que ele tem que, com a educação da família, com a orientação da mãe, com a orientação do pai, embora muitos conflitos dos jovens é dentro de casa, é por causa do pai e da mãe, a maioria, quando a gente senta e conversa, é porque a mãe trabalha demais, ou o pai trabalha demais,
ou o pai não dá atenção, ou a mãe não dá atenção, ou porque a mãe não foi presente, ou porque o pai não foi presente. Mas tem aqueles que o pai e a mãe se dedicou, mas por estar vazio dentro, quer conhecer o mundo lá fora. E aí, quando conhece o mundo lá fora, é pior, não tem como voltar o tempo. Não tem como retroceder o tempo, é pior, porque aí foi machucado, aí foi ferido, fez um monte de coisa que não era para fazer, agiu de várias formas que não era para agir, mas aí já foi. Aí, quer dizer, ele vê que aquela situação, ou ela vê que aquela situação, ela acha que não tem mais jeito, ela acha que ela não consegue voltar, ela acha que ela não consegue sair dessa, aí vai entrando mais e mais e mais e mais e mais e mais profundo. E acaba, infelizmente, muitos nem sobrevivendo. Muitos acabam, infelizmente, nem voltando mais, nem para dentro da casa da família, nem para a presença do Senhor Jesus. E o que adiantou tudo aquilo? Quantas amizades vocês viram que olhando assim você fala, nossa, que pena. Aquela pessoa tinha futuro, é ou não é? Aquela pessoa tinha oportunidade. Aquela pessoa ela tinha jeito. Aquela pessoa ela tinha forma. Mas são escolha, porque é tanto que a palavra de Deus fala que não é nem por força e nem por violência. Não é obrigando, você tem. Não, não é. Eu entendi muito isso. Porque quando eu tinha meus adolescentes, né, minhas criancinhas, eu achava que era na força. Não, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja, vamos para a igreja, senão você vai perder sua alma, senão sua alma vai para o inferno. E não é por força e violência. E isso é algo que atrapalha muito os jovens, porque os jovens querem sempre estar na razão, quer sempre fazer a sua vontade, e quando você começa a obrigar ele, ele perde toda a vontade de ir. Perde. Às vezes é até mesmo por birra. Você tá mandando ir, então eu não vou fazer isso. Exatamente. Tanto que acontece muito, não sei se vocês já tiveram esse sentimento, que você tá indo fazer algo, mas aí a pessoa pede pra você fazer aquilo, você perde a vontade de fazer o que você tava indo fazer. Verdade, é desse jeito. Então, por isso que quem vai convencer é o Espírito Santo. Sim. Que foi o que aconteceu com você, né? Você fugiu? Fugiu até dizer chega. E aí, do momento que a Camila falou, ó, Jesus, até aqui eu consegui. Agora tem que ser com o Senhor, foi onde o próprio Espírito Santo começou a te orientar, né? Ele começou a te mostrar o que você está fazendo, né? Como é que você estava se comportando. Pode falar, vamos lá. Tanto que inicialmente eu comecei a ir as primeiras vezes somente por causa da Camila, porque ela mandava eu ir, porque ela pedia, vamos, Gabriel, vai ser legal, não sei o quê. Então, as primeiras vezes foi tudo Forçado. Mas, mesmo sem eu saber, Jesus estava trabalhando na minha vida, estava trabalhando no meu interior. E com o passar do tempo que eu fui indo, foi o primeiro, senti uma coisa, o segundo, senti outra. Quando eu vi, eu não estava indo nem pela Camila, mas eu estava indo realmente por Jesus. Amém. Porque eu estava me sentindo melhor, eu estava me sentindo lavado. Então, a minha vida em geral, ela mudou muito depois disso. Porque a gente tem que ver a diferença, né? E quem vê a diferença é a pessoa. Tem uma palavra que diz que quando a luz entra, as trevas têm que se retirar. Verdade. Então, a partir do momento que Jesus entra, as trevas vai saindo. Verdade. E é tanto que o Gabriel, ele foi bastante obediente, né? São fases e fases que ele passava, era muito engraçado. E aí a gente falou assim, Gabriel, por que você não vai vender alguma coisa na rua? Ah, não, bispo, eu tenho vergonha. Bispo, eu não vou não. Gabriel, é um meio de você ter um recurso. E às vezes a gente acha que é para vergonha. E não é para vergonha. É Jesus trabalhando, que é tanto que na sequência, quando você foi, Jesus já abriu a porta para você, né? Abriu a porta, eu falei, tá vendo? E aí dentro do serviço também já começou... Passou um mês, se eu não me engano. Foi pouco tempo, realmente. Foi. Aí na sequência, você já entrou no trabalho, né? E aí começou as suas primeiras afrontas. E aí ele mandou uma mensagem, bispa, mas eu não fiz nada. As pessoas estão falando de mim. Falei, bem-vindo ao clube, é porque você é luz. Porque enquanto a gente está nas trevas, né, a gente está no mundo, na cegueira espiritual, é normal, não vamos ser enxergados, né? Visto, aliás, perdão da palavra, ser visto. Mas quando a gente passa a conhecer a Jesus, né, que a luz ela começa a
brilhar dentro de nós, as pessoas começam já a ver a diferença, né? Essa semana também o Davi mandou mensagem e falou, Bispa, tá todo mundo falando que eu tô estranho, mas eu não tô estranho, eu tô bem, diante de Deus eu tô bem. Falei, Davi, é normal, porque quando a gente tá nesse mundo, né, sem a presença do Senhor Jesus, vivendo normal como todo mundo vive normal, não resplandece, mas no mundo espiritual tem a diferença. É como se todos tivessem apagado e nós com a luz, porque a presença do Senhor Jesus, ela é notória, né? Não tem como, né? Então, Deus, ele foi trabalhando isso no Gabriel, ele foi tendo as experiências, né? Boas e ruins. Porque eu digo que as ruins é Deus moldando. Exato. Né? As ruins que acontecem, que, gente, para nós parece que é ruim, nossa, que constrangedor, nossa, que vergonha. Não, não é. É Deus moldando, que ele está vendo, que está tendo algo em nós que não está do agrado dele, né? Que a gente vem cheio de bagagem. Eu falo que a gente, quando chega na igreja, a gente vem cheio de costume, vem cheio de hábito, a gente vem cheio de mania. E aí, para a gente poder entrar na forma de Jesus, é difícil. Tanto que teve uma época que Deus só estava falando que não, a gente não deve falar que a gente nasceu assim e a gente vai morrer assim. Porque tudo pode ser moldável, né? Principalmente com Deus. Porque ele é o oleiro. Exato. E ele vai mudando o vaso. Então, aconteceu uma circunstância, o vaso quebrou, aí então ele pega, ou seja, para refazer de novo, ou até mesmo pega o barro e faz do jeitinho que ele quer. E agora para entrar nesse molde? Aí dói. É muito engraçado, porque os processos deles eu dou risada. Né? Aí vinha mas bispa, eu acho que eu não estou fazendo nada certo. Eu acho que a minha filha não é assim não, bem. Deus, ele está te moldando. É que nós, ser humano, nós somos terríveis. A gente quer as coisas do nosso jeito. E a palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina que não é do nosso jeito, né? Não é da nossa forma, não é como pensamos, como achamos, né? O tal do achismo. Mas eu acho que... Não, bem, não é. Nós precisamos entender, né? O que o Espírito Santo está dizendo e conduzindo, né? Porque tem todas as orientações na palavra. Quando você começa a ler a palavra... Quando você começa a meditar na palavra de Deus, que é tanto em provérbio, né? A gente estudou sobre provérbio, vocês aprenderam mega muito com provérbio, né? Que fala, né? Sobre disciplina, fala sobre honrar pai e mãe, fala sobre comportamento, sobre conduta, fala sobre tudo, né? Então, a palavra de Deus, ela já deixa que não é como eu aprendi, não é como eu vivi, não é como, né, os meus pensamentos, não, né? Jesus, ele tem a forma certa, e às vezes, muitas dessas formas, a gente não quer aceitar, a gente quer, não, mas eu vou fazer do meu jeito, eu aprendi assim, tudo bem, só que agora não é mais assim, né? Não é mais do teu jeito, não é mais da tua forma. Então, essa é a maior dificuldade, essa é a maioria dos conflitos do jovem. Eles acham que por ele errar, que ainda vai estar sujeito a erro, porque eles estão aprendendo. Eu falo que vocês estão aprendendo. Daqui para frente vai ter erro, daqui para frente vai ter deslize. Nós somos ser humano. Mas não errar no mesmo problema, não tropeçar na mesma situação, não cair na mesma cilada, entendeu? Mas agora você vai começar o quê? A analisar. Você vai começar a analisar suas atitudes, você vai começar a analisar seus comportamentos, você vai começar a analisar o que está te fazendo bem e o que não está te fazendo bem. É uma autoanálise, né? E esse autoanálise, quem vai te ajudando é o Espírito Santo. A gente não podemos começar a andar, aí porque infelizmente tropeçou, infelizmente caiu, eu vou parar tudo. Não, aí que você deve continuar, né? Porque se você não dá uns tropecinhos, né? Não dá umas erradas, umas desobediências erradas, você não vai saber se você está aprendendo ou não. E tem essas fases, né? Como a Camila teve, as fases da desobediência, o Gabriel também, né? Até ele entender que o Gabi, a dificuldade dele foi entender, né, Gabi? Sim. Foi entender demais. E o Gabriel, calma, que tudo tem seu tempo, vai dar certo. E o Camila, fala pro Gabriel estar mais junto, o Gabriel está muito afastado, o Gabriel precisa estar presente para ele poder estar aprendendo e para mim entender isso, por favor.
Tanto que o apóstolo disse pra minha vez que eu era muito igual a Tomé. Eu só acreditava mesmo, eu só pensava como Eu era racional. assim. E a gente começa a entender Deus quando a gente percebe que a gente não deve usar o racional. Que não é... Ele não trabalha por meia razão. Ele trabalha por algo que você não sabe o que vai acontecer, você não sabe. Você, por exemplo, pode achar que amanhã vai ser um dia comum, tudo vai dar certo, você pode fazer sua rotina completa, mas Deus pode fazer uma mudança que você não vai fazer nada do que você achou que ia fazer. Exatamente. Então, crer em Deus é você acreditar no impossível. É acreditar que aquilo que você achava que não poderia acontecer, pode acontecer. É desse jeito. Por isso que eu falei, eu vou falar um pouco aqui, mas vai chegar a hora que eu vou deixar eles falar, porque eles têm conteúdo, mas o nervosismo aqui tá, relaxa, respira, se mexe, vou até dar uma pausa para vocês. Vanessa, nós temos pedido? Temos sim, bispo. Temos alguns pedidos de louvor e de oração também. Amém. Vamos começar aqui com um pedido de... Deixa eu só... Meu Deus do céu, cara. Temos um pedido da nossa irmã Amália Ortiz, da cidade de Porã, no Paraná, que diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos ouvintes da rádio. Gostaria de pedir um louvor com Nilton Neymar e Espírito Santo. Ofereça a todos os ouvintes e aos irmãos da Rádio Difusora da Paz. Um ótimo e abençoado domingo para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós temos aqui um áudio do pastor David Ferraz pedindo oração. Amém. Ele é lá da cidade de Marília. Graças a Deus, boa tarde a vocês. Eu estou com relação com a criança, chama Davi Monteiro. A criança está com derrame pleural. Acho que é um derrame no pulmão. A gente não sabe a origem dessas doenças modernas, a gente tem desconfiança, né? Essas coisas doidas que esse povo fica inventando aí. Verdade. A gente não sabe. De repente é um problema genético. Sim. Mas uma coisa eu sei, que a oração de um justo pode unir os seus Verdade. filhos. Davi Monteiro, vou perguntar a idade dele. A família está em desespero, mas o Senhor tem poder para fazer Em milagre. nome de Jesus. Temos agora um áudio do pastor e cantor Nilmar, da cidade de São Alberto, Paraguai. A paz do Senhor a todos nossos irmãos que estão sintonizados na Rádio Difusora da Paz, no programa Revelação. Que Deus abençoe Bispo Luciane, e o jovem Gabriel, que Deus abençoe o cantor e o pastor Valdo Gênia, jornalista Vanessa, jornalista Valesca, que Deus abençoe todos que estão na sintonia do programa. Amém. Eu quero ouvir com os canarinhos de Cristo o cheiro do mato e ofereço para todos que estão na sintonia. Nós temos um pedido que diz assim: a paz do Senhor, meus irmãos, continue pedindo oração pelo meu trabalho, pelo meu chefe, por todos que trabalham comigo, para que Deus possa trabalhar na vida de cada um deles. Gostaria de ouvir o louvor Espírito Santo com o Ministério Sarando a Terra Ferida e oferecer para todos os irmãos ouvintes. Meu nome é Paulo César, da cidade de Osasco. Amém. Temos uma irmã chamada Josiane Cassimiro participando da live do YouTube. Ela dizendo: a paz do Senhor Jesus A a todos. paz. Temos aqui também mensagem que diz: meus irmãos, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos. Meu nome é Riquelme e moro aqui em Ferraz de Vasconcelos. Peço que continue orando pela minha saúde, pois tenho enfrentado situações difíceis e não posso parar de trabalhar. Ainda não tenho alguém para me substituir no trabalho, mas preciso me cuidar. Orem por mim, preciso de ajuda em oração para que Deus possa me dar a cura e a libertação. Amém. Amém? Amém. Então vamos ouvir o louvor da nossa irmã Amália Ortiz, da cidade de Porã, no Paraná. Louvor Espírito Santo com a dupla Nilton e Nilmar. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos que estão aí no YouTube conectados, no Facebook, quem está aí no Facebook. Apóstola, te amo. Deus abençoe a senhora. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Apóstolo Valdemar também. Dona Madá, Bispa Madalena, te amo. Pastor Valdone. A Fátima Casemiro. A Jô, os meninos. Deus abençoe. Elizabeth Gonçalves. Deus abençoe. Neide, Deus abençoe abundantemente. Logo mais, né? 5 horas da tarde, Santa Ceia hoje. Eu estava ansiosa com essa Santa Ceia. Falei: Jesus, eu tô doida para ir pro culto. Logo mais, 5 horas da tarde, né?
Vamos ser transmitidos no Ministério Estrela da Manhã. E aí você fica ligadinho, conectado conosco aí, para poder estar assistindo. Também divulga, compartilha, né? Entra lá nos nossos app, né? A Apóstola Mara, Ministério Estrela da Manhã nas redes sociais, divulga, se inscreva, né? Para que os demais amigos dos amigos, né? Venha estar assistindo, venha estar aí recebendo, né? A palavra do Senhor Jesus. Muitas das vezes, né? Tem pessoas que eles não conseguem, né? Se locomover até uma igreja, de repente alguma enfermidade, né? De repente algum problema. Então compartilha, seja um evangelista, para que os demais eles possam também estar assistindo. E não vai embora não, fica ligadinho aí conosco, né? Em nome de Jesus. Acalmado. Ai, Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Te amo! Aí nós faz assim, ó, pra ela. Faz aí, ó. Assim, Gabi, aprende. É um coração gigante. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Coração gigante. Daqui a pouquinho nós estamos aí juntos. Em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Venha fazer morada no meu coração. Aleluia, Jesus, faz morada no nosso coração, Senhor. No meu coração. Venha fazer morada no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Você gostaria de convidar a apóstola Mara Gama, a pastora Luciana e o pastor Valdemar para estar na sua igreja, congresso ou no seu evento para realizarem grandes campanhas de libertação e cura da alma? Fale conosco agora mesmo através dos telefones. Apóstola Mara, 011 98879 9782. É desse jeito. Ai, Deus lindo. 011 99739 4834. Jesus garante a vitória para você e sua família. Voltamos mais um programa Revelação na Rádio Difusora da Paz, direção Apóstola Mara. E hoje quem está aqui é a Bispa Luciana com o convidado Gabriel e Camila. Nós estávamos agora há pouco, né, falando sobre o testemunho do Gabriel, né, sobre através da obreira Camila, né, que ganhou o Gabriel para Jesus, a diferença, né, de que Deus foi operando na vida do Gabriel, na vida da Camila. E Deus, ele é lindo, né? Ele só tem o melhor para fazer. Deus, ele só tem o melhor para fazer. Deus, ele não entra na vida de uma pessoa para destruir. Ele entra na vida de uma pessoa para fazer a diferença. Ele entra na vida da pessoa para restaurar casamento. Ele entra na vida das pessoas para dar o melhor. Não, nunca é o pior. Né? Infelizmente, através de atitude do ser humano, que acaba envergonhando o nome do Senhor Jesus. Mas quem conhece ele mesmo, de fato e de verdade, sabe que é para somar, sabe que é para crescer, nunca é para destruir nem para atrapalhar. Agora nós vamos no momento da palavra, né? Que eu quero ler Isaías 45, e eu vou a partir do 20, né? E aí nós vamos debatendo, que eles leram um pouquinho, e aí vamos deixar que o Espírito Santo ele venha nos conduzir para falar da palavra de Deus, né? Porque aqui em Isaías, Deus ele está, né, dando um decreto para ajuda para o povo de Israel, né? E Deus ele fala que quando ele quer abençoar o seu povo, ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser,
do jeito que ele quiser. Quando é para abençoar alguém, é da onde a gente menos espera. É da onde a gente menos espera é que vem ajuda. Então, depois, com calma, você lê o versículo todo, o capítulo todo, mas eu só quero frisar aqui nesses 3 capítulos. Congreguei-vos, vinde, aproximar-vos juntamente, vos sobrevivente das nações. Eles nada sabem, e os que erigem a sua imagem de madeira esculpida, e ora a um Deus que não pode salvar. Contai-vos e trazei-vos para perto, sim, permiti que eles tomem conselhos juntamente. Quem tem declarado isto tempo antigo? Quem tem contado isso desde aquele tempo? Não tem sido eu, o Senhor? E ora de mim não há outro Deus, um Deus justo, um Salvador, e não há outro além de mim. Não tem outro além de Deus, não tem outra situação além de Deus, não tem pessoas além de Deus, não tem. Ele é o único. Ele é o único soberano, eterno, ele é o único. E a gente não podemos colocar coisas, não podemos colocar pessoas, não podemos colocar situações acima de Deus. A gente tem que sempre entender que ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Isaías é um capítulo muito profundo no livro do profeta Isaías. Ele fala sobre o poder soberano de Deus e a escolha de Ciro, um rei estrangeiro, e a certeza que só o Senhor é Deus. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, cuja mão direita tenho sustentado. Deus chama Ciro, rei da Pérsia, de ungido, algo muito forte, pois esse termo era usado para os reis de Israel. Mesmo Ciro não conhecendo a Deus, o Senhor usava para cumprir os seus planos, libertar o povo de Israel do cativo da Babilônia. Olha o trabalhar de Deus. Mesmo, que nem o Gabriel falou, mesmo ele indo, não entendendo coisa nenhuma, não entendendo nada, mas Deus ele tinha um propósito na vida dele. Como Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que nós não compreendemos, mesmo que a gente não sabe, meu Deus, o que eu estou fazendo dentro da igreja? Mas Deus, ele sabe, né? Só que, infelizmente dos grandes, devido às condutas erradas, devido aos comportamentos errados, devido às palavras erradas, devido aos ensinamentos errados, tem envergonhado o nome do Senhor Jesus. Mas louvado é o nome dele, que ele ainda confia, né, em pessoas, ele ainda confia que podemos fazer a diferença, podemos ser melhor para poder estar ajudando aqueles que almejam, ajudando aqueles que necessitam. Tanto que o que a gente mais vê no mundo hoje é o pessoal falando, eu não vou para a igreja por causa que o pastor fez tal coisa. Eu não vou para a igreja porque fizeram tal coisa com a minha família. E para desmistificar isso da mente das pessoas. Exatamente, né? exatamente. Porque pode ter sido que alguma igreja fez isso com ela, mas não são todas. Exato. Não podemos generalizar Isso. tudo, né? Eu falo de mim, como a apóstola também fala dela, né? Que a gente também era de uma outra denominação, né? Fomos perseguidos, fomos caluniados. No caso da apóstola, né? Chamada de bruxa, vários nomes, né? E Jesus, ele também passou por isso, né? Que ele foi chamado de Beelzebul, era feiticeiro, era um monte de coisa, só que no final ele provou que não era nada daquilo. Então é o mesmo que nós temos que fazer, mesmo que as pessoas que infelizmente, se dizendo cristão, estão agindo de uma forma, o nosso comportamento tem que ser outro, que é tanto que ontem eu passei uma prova dessa, mas eu falei para Jesus que eu quero olhar para ele, focar para ele, porque se deixar nós ser humano a gente faz arte, né? Mas louvado é o nome do Senhor Jesus, que a minha consciência estava tranquila, eu estava em missão. Então eu estou com a minha consciência bem tranquila.
Tanto que algumas vezes a gente não aceita os nossos próprios erros. A gente sempre quer colocar a culpa em alguém, em algo. Exatamente. E é algo que até mesmo diz no capítulo, que é como se os cacos de barro reclamassem com seu criador por serem frágeis. Exato. Ou o filho reclamasse à mãe por ter dado à luz. Então, a gente busca sempre algo para colocar a culpa. A gente nunca aceita o nosso erro e se arrepende a Jesus para que a gente possa mudar. Mas a gente sempre quer colocar a culpa nisso, quer colocar a culpa naquilo, naquele outro. Então, uma forma da gente mudar o nosso pensamento é a gente aceitar os nossos erros, porque Exato. sem errar a gente nunca melhora. É verdade, eu tô amando. Falei que eu vou descavar e vai saindo. Mesmo Ciro não conhecendo a Deus, o Senhor usava para cumprir seus planos, libertar o povo de Israel do cativeiro e da Babilônia. Mostrar que Deus usa qualquer pessoa, até que eu não conhece, para realizar o propósito. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço paz e crio o mal. Ou a desgraça, que quer dizer sem a graça de Deus. Não é xingamento, não. Por isso que a gente fala, ignorante, vai estudar. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Ele faz todas, mas para isso, para ele fazer, porque assim, a gente tem essa mentalidade que quando a gente entra dentro da igreja já está tudo resolvido. Sim. A gente tem essa mentalidade que quando, bom, agora é porque eu conheço a Deus, agora porque eu estou na igreja, tudo está resolvido. Negativo. Pelo contrário, agora ele vai tirar a escama dos teus olhos para ver o dano que você mesmo fez, o dano que você causou. E agora ele vai trabalhar com você para consertar o que você já fez. É muito sério. Tanto que uma diferença de alguém que tá no mundo para alguém que tá na igreja é que eles passam pelas lutas, mas eles não resolvem, não tem como resolver. Agora a gente tem, porque Jesus ele dá essa solução. É muito sério. O poder do Criador é absurdo e de contestá-lo. Perdão, o poder do Criador e o absurdo de contestá-lo. Ai daquele que contenta o seu Criador. Deus mostra que ninguém tem o direito de questionar o seu plano. Ninguém tem o direito de questionar. É o que a gente mais... É o que a gente mais faz. Quer questionar o plano dele. Ah, Jeová. Ele é o olheiro e nós somos o barro. Ou seja, ele molda e guia como ele quiser. A gente sempre, eu mesmo, nas minhas oportunidades, a gente fala que quando nós chegamos diante da presença do Senhor Jesus, nós somos quadrados. Que isso, bispo? Você está me xingando? Não. Eu estou falando a forma quadrada mesmo, o ângulo quadrado. E vamos dizer que a presença do Senhor Jesus é redondo. Tem como redondo entrar no quadrado? Não tem como, sério. Eu vou ter que fazer o quê? Quebrar as pontas, né? Vou ter que dar uma lixadinha, vou ter que dar uma moldada para poder passar literalmente. Somos nós assim diante da presença do Senhor Jesus. Nós chegamos diante dele com um monte de mazela, chegamos com um monte de bagagem, como eu estou orientando o Luiz, com um monte de gíria. E aí agora, para entrar no molde, encaixar perfeitamente como ele quer. Então ele vai tratar no teu caráter, ele vai tratar na tua conduta, ele vai tratar na tua disciplina, ele vai tratar no teu respeito, ele vai tratar na tua educação, ele vai tratar na tua sabedoria, ele vai tratar no teu ensinamento, ele vai tratar em tudo. Ele vai te moldando aos poucos. Pode ver que toda vez quando a gente vamos para o culto, a gente ouve uma palavra, aquela palavra confronta, a gente já faz bico e já é para mim. Já é para mim a mensagem. Já está dizendo para mim a mensagem. Porque a mensagem está te confrontando. É o próprio Jesus que está te mostrando o teu erro. É o próprio Jesus que está falando, você está errado nisso. Você está errado naquilo. Quantas e quantas situações eu fazia. Eu chegava no culto, a palavra parece que era para mim. Falei, vixe, já está com indireta. Mas ninguém sabia. Olha como somos ignorantes, meu Deus. Ainda bem que ele tem misericórdia de nós, porque nós somos ignorantes demais. A gente sempre acha que o pastor está lá me mandando a mensagem direitinha. A gente sempre acha que está ofendendo. A gente sempre acha que está machucando. A gente sempre acha, mas não deixa ele moldar. Não olha que é Deus que está moldando. Sim. Não olha que é Deus que está tratando. Eu sempre falo, as suas situações
Olha que Jesus, ele quer falar alguma coisa. E ele sempre quer falar alguma coisa. Ele sempre quer dizer alguma coisa. Mas vai depender se eu estou dando ouvido. Eu lembro uma vez que nós estávamos no carro, e eu nem lembro qual foi a situação que era. E aí eu falei, para. Ó, Jesus quer falar. Jesus quer falar, Jesus quer falar, Jesus quer falar, que é tanto que Jesus falou, né? E aí eu comecei a entender isso, que quando as situações acontecem, é ele querendo falar uma coisa. Foi até engraçado que ontem nós estávamos assistindo um filme. Rapaz, que filme que foi aquele? Foi extraordinário filme. Só que eu tinha assistido anterior, porque anteriormente eu estava com um grupo de jovem e outros chegaram os outros. Então a gente foi assistir tudo de novo. Só que antes foi muito surreal o que aconteceu. Mas, Vanessa, eu tomei um tombo. Vanessa, foi muito engraçado, Vanessa. Não foi um tombo de cair, foi um tombo de realeza. Que eu falei que foi a própria mão de Deus, que conforme eu caí, o meu macacão por inteiro segurou no ferro e segurou o impacto no chão. E eu desci lentamente. As meninas falaram, mas só faltou a senhora dar um tchauzinho assim, ó. Foi muito surreal, mas Deus, ele me segurou, mas porque também eu tava fazendo travessura, tá, Vanessa? Aí eu na rua com eles, eu sou meio arteira. E a gente tava brincando, e aí a Ariadne, na hora que a Ariadne falou, mãe, cuidado, na hora que eu olhei, eu já desci, lentamente, mas eu entendi por que eu caí. Eu entendi porque um dia antes, eu estava orientando um jovem numa situação muito difícil que ele estava passando, e eu consegui, eu não, Jesus, né, conseguiu, para a honra e glória do Senhor Jesus, abrir os olhos dele, as escamas dele, cada ação tem uma reação. A gente fala, é nada, bispo, é um tombo. Vai entender o mundo espiritual, que aí você vai entender o que eu estou falando. E foi muito sério, e além porque aquele filme, fora o filme anterior, né, que alguns não assistiram, mas tudo bem, a gente abafa o caso, falou demais com eles. E aquele filme de ontem, né, que o apóstolo orientou, para que a gente venha passar para eles, que fala sobre a possessão, que foi muito forte aquele filme. E a gente viu o trabalhar do adversário na vida de uma pessoa. A gente viu como é que o adversário, ele trabalha, né? Eu chorava porque eu falei, meu Deus do céu, coitado do cara. Ele só tá pedindo socorro. E o psiquiatra tava lá, fazendo isso que aquilo, mas o adversário que estava conversando com o psiquiatra, e o cara não tinha nem o poder de opção, porque ele estava tão possuído. E eu lembrei de mim. Porque quando eu dava as minhas legalidades, porque nós somos ignorantes nisso, né? A gente dá a nossa legalidade quando a gente não obedece a Deus. A gente dá a nossa legalidade quando a gente julga as pessoas. A gente dá a nossa legalidade quando a gente blasfema. A gente dá a legalidade quando você faz tudo que é errado. E aí quem domina o teu corpo é o adversário, sim, porque eu tive essa experiência. E eu lembro que muitas das vezes das minhas situações que eu fazia, eu não lembrava. E eu ficava brava, porque as pessoas falavam, você fez isso, sua louca, você é uma louca, você tá... E eu, não, mas eu não fiz isso, fez sim. E eu me vi naquele filme e falei, meu Deus do céu, obrigado pelo livramento. Obrigado, Jesus, por eu ter entendido. Obrigado por o Senhor ter abrido os meus olhos. Mas se eu não ouvir a Deus, se eu não deixar Ele trabalhar na minha vida, quem me domina é o adversário, sim. E nós vemos quantas pessoas têm sido instrumento do adversário e não está vendo. Está achando que é Deus que é mais perigoso ainda, Vanessa. Está achando que é Deus que está falando, está achando que é Deus que está operando. Porque lá no filme, Vanessa, o adversário, ele falava a Bíblia todinha. Ele falava a Bíblia. E eu falei, meu Deus do céu, ele em cima da Bíblia. E é tanto que o psiquiatra, o que ele fez? Ele pesquisou a vida dele todinha. É assim que o adversário trabalha. Sim. Ele vê suas falhas, ele vê seu erro, ele vê aonde você não está conseguindo para ele poder trabalhar em cima disso e você não tem razão, porque é tanto que o psiquiatra não teve razão. Ele não teve. Vai te falar, bora lá. Um ponto muito importante do filme, que eu não sei se todo mundo percebeu,
que o momento que o psiquiatra ele deu legalidade pro diabo foi quando ele matou a mãe dele. Exato, desligou os aparelhos, exatamente, porque ele queria a herança da mãe dele. Então foi naquele momento que ele deu legalidade pro diabo. Tanto que no filme o diabo disse que ele teria, assim que ele saísse da sala, ele ia perceber que ele tinha matado 3 pessoas. Sim. E a primeira delas foi a própria mãe. Que ele, na cabeça dele, não tinha feito nada daquilo. Exato. Mas o Era diabo fez. inocente, né? Exatamente. É muito sério, em cima disso ele trabalhou. Então, Deus ele é soberano. É ele, para ele, e são todas as coisas por ele. Deus mostra que ninguém tem o direito de questionar os seus planos. Ele é o olheiro. Nós somos o barro, ou seja, ele molda e guia como ele quiser. Deus reafirma que foi ele mesmo quem levou Ciro para reconstruir Jerusalém e libertou seu povo. Foi Deus que te levou. Não foi a Camila só foi instrumento. Mas quem trabalhou foi Deus, quem operou na sua vida, quem fez essa transformação, né, essa mudança de dentro para fora, porque eu falo que todo dia nós estamos mudando de dentro para fora. Não é pelo fato do tempo de eu estar na igreja, não é pelo fato de eu estar na igreja, bispo, eu já estou bem. Tá não, bebê. Enquanto Jesus não volta, todo dia nós temos que ser moldado. Todo dia nós temos que ser tratado. Todo dia nós temos que ser liberto. Todo dia Deus tem que fazer algo em nós. Porque vira e mexe ou não, a gente sempre acaba manchando a veste. Inocente ou consciente, acaba manchando a veste. Todos reconheceram que só o Senhor é Deus. Certamente Deus está em ti e não há outro Deus. As nações pagãs, como Egito e Etiópia, vão reconhecendo que só Deus de Israel é o verdadeiro. Deus disse que não age em segredo e nem engana ninguém. Tudo que faz tem um propósito e justiça. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nada é em vão. Não é para perca. Mesmo que a gente olhe e fala, nossa, perdi minha vida. Nossa, perdi minha juventude, estando na igreja. Nossa, eu sou adolescente. Eu perdi tudo que eu tinha que aprender. Perdeu nada, você está ganhando. Você não tem noção quanto você está ganhando. Ai, perdi meu casamento. Ai, perdi meu emprego. Ai, eu perdi minha dignidade. Perdeu nada. Pelo contrário, você está ganhando. E como é que eu vou saber isso, bispo? Quando eu me entrego, quando eu me rasgo, quando eu me lanço, quando eu deixo Deus trabalhar na minha vida. E não é o tempo. Não é o tempo de igreja. Ah, eu tenho 40 anos de igreja. Não quer dizer nada. Ah, eu tenho 50 anos de igreja. Não quer dizer nada. Ah, eu tenho um dia de igreja. Não quer dizer nada. É a obediência. É você deixar Deus trabalhar. É você deixar Ele operar em todas as áreas da sua vida. É você deixar Ele te direcionar, sabe? Consertar aquilo que precisa ser consertado. Te moldar onde precisa ser moldado. É muito sério. É muito sério. É muito sério. Convite à salvação. Olhai para mim e sede salvo, vós e todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. É um convite universal. Todo o povo pode buscar salvação em Deus. No final, Deus promete que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele é o único. Ele é o único. Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele criou nós bem antes do ventre das nossas mães. Não tem noção o que é isso? É muito surreal. A gente não tem noção da menção do tamanho de Deus. Nós não conhecemos a Deus de fato e de verdade. Por isso que é bom a profundidade de conhecer a Deus, uma entrega. E eu entendo, quem entrega para Jesus, quem abre o seu coração para Jesus, é diferente. Ah, bispo, então quer dizer que eu vou para Jesus e eu não vou ter luta? Vai sim, bem. Vai ter luta sim, vai ter perseguição, vai ter xingamento, vai ter família contra você. Você tem de tudo, mas você sabe que é a causa. A causa é Jesus, porque ele passou por tudo isso. Ele viveu tudo isso, que é tanto quando os soldados chegaram diante dele falando, ô Senhor, seu pai lá, sua família está lá fora. Oi, minha família? Minha família são esses que estão aqui comigo. Nem Jesus considerou os de sangue.
Ele considerou quem? Os que estão sofrendo. Ele considerou os que estão precisando dele. Então, a forma de como Jesus olha, a forma de como Deus trabalha, não tem nem noção aos nossos raciocínios. Não tem nem noção aos nossos pensamentos, com mais entendimento que temos, com mais profundidade de inteligência humana que nós temos, nós ainda não conseguimos conhecer a Deus. Nós ainda não vamos ter aquela, consegui conhecer Deus. Não, 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 sempre vai ter algo para saber, sempre vai ter algo para Ele te mostrar, sempre vai ter algo para Ele fazer. Então, deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Ele consertar. Se Ele está te chamando, dê essa oportunidade para Ele. Ai, bispa, mas eu estou com um pé no mundo e outro na igreja. Deus, Ele não é divisão. Deus, Ele é certeza. Deus, Ele é certeza daquilo que Ele faz, Ele é certeza daquilo que Ele chama, Ele é certeza daquilo que Ele opera. E Ele não precisa a gente ir mais profundo, eu vou pegar esse copo de água, vou fazer... Não, Deus, Ele é Deus. Quando Ele tiver que abençoar, quando Ele tiver que operar, quando Ele tiver que curar, quando Ele tiver que tratar, quando Ele tiver que fazer, Ele faz. Ele não precisa de mérito, Ele não precisa de objeto, Ele não precisa de nada. Deus é Deus. E nós precisamos conhecer esse Deus, para que o nome dele não venha a ser envergonhado por causa das atitudes, por falta de não entender quem é Deus. E quando eu não entendo quem é Deus, quem age é a minha razão. E se age quem é a minha razão, aí eu erro. Se eu acho que é a minha razão, se eu acho que é o meu entendimento, eu erro. Mas quando é Deus, Deus até te usa para orientar pessoas. Deus, Ele até te usa para falar. E quando Ele quer falar, Ele fala, usa o cachorro, como Ele usou a jumenta. Usa a planta, usa a raiz, usa o céu, usa o sol, usa o som. Quando Ele quer falar, Ele faz da forma que Ele almejar. Mas para isso eu preciso permitir, que para Ele poder operar na minha vida, eu preciso permitir. É como se tivesse os sons. Um ruído, nós que somos o receptor, vamos dizer assim, e a voz de Deus. Então, se Deus estiver falando com a gente e transmitindo essa mensagem para nós, a gente não pode deixar com que esse ruído venha atrapalhar. Exatamente. A gente não pode deixar com que essa voz, que no caso seria o inimigo da nossa alma, atrapalhar a mensagem que quem está passando para nós, que é Deus. Exato. Então, nós temos, querendo ou não, estar sensíveis e deixar o nosso ouvido sensível, que nem a senhora deu um exemplo de, não, para aí, que Deus quer falar, Então, nós temos que estar assim, nós temos que estar sensíveis à voz de Deus e perceber, então Deus quer falar comigo nisso, e não deixar pra lá, porque eu fazia muito isso, Deus tá falando comigo, beleza, e vai pensar em outra coisa. Não, procura, Deus tá falando comigo, então eu vou prestar atenção. Então, estar sensível, que nem a Bíblia fala, igreja, esteja com seus ouvidos atentos, porque o Espírito diz à igreja. Então, nós, querendo ou não, nós temos que ter essa sensibilidade à voz dele. Porque se eu não tiver essa sensibilidade para mim poder estar ouvindo o que ele quer fazer, eu não vou conseguir solucionar as minhas situações ou o problema, que aí eu vou agir pelo coração. Sim. Eu vou agir pela emoção. E quantas das vezes, aqui, não só eu, mas eu acredito que a maioria do ser, eu não vou nem dizer cristão, quantas vezes a gente agiu pelo coração e deu errado? Muito. Quantas vezes a gente agiu pela emoção e entramos em furada? Quantas vezes agimos pelo coração e fomos machucados? Tanto que na Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Exato. O nosso coração é cheio de emoção, então ele vai pelo momento. Exato. E Deus, ele não é emoção, ele é razão. Exato. Deus é o Senhor de toda a terra. Ele usa quem ele quiser para cumprir o seu plano. Nada acontece por acaso. É só nele que há salvação. O livro de Isaías tem duas partes principais. Do capítulo 1 ao 39, o profeta Isaías vive um sentido. E do 40 ao 60, para consolar o povo de Israel no futuro, que estaria em cativeiro. Tá vendo que é um processo? Sim. Eu sempre falo desse processo, eu sempre bato nesse processo. Quando nós chegamos na igreja, a gente chega cheio de gás, igual Coca-Cola. Quer fazer, quer acontecer, quer estar perto, quer não sei o quê, e Deus, ele deixa.
Aí aquele gás, ele acaba. O gás, ele acaba. Onde vai entrar? Onde? A fase do caráter, a fase da disciplina, a fase da conduta, a fase do ser humano. Passou essa fase onde entra o espírito, porque o espírito não tem como entrar no caráter mundo. Eita Deus! Não tem como ele entrar num corpo sujo. Não tem como ele entrar cheio de mazelas, cheio de erro. Não tem como. Então, são processos que vamos passando. Então, eu preciso entender esses processos. Tem processo que é na vida financeira que ele vai tratar. Tem processo que é na saúde que ele vai tratar. Tem processo que é no casamento que ele vai tratar. Tem processo que é na família que ele vai tratar. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe onde trabalhar, ele sabe como agir, mas eu preciso estar atento a isso. Se eu não estiver atento a isso, que Deus quer falar comigo, ou consertar algo em mim, ou o que está à minha volta, eu sempre vou estar agindo com a razão, eu sempre vou estar agindo com o sentimento, e vai dar tudo errado. E vai dar tudo errado. E depois que dá errado, e agora para consertar? E mesmo a um Deus tão bom como esse, ainda tem gente que quer sair na melhor. Tem aquela pessoa que peca e diz se arrepender. Então hoje eu vou pecar e amanhã me arrependo e tá tudo certo. Então as pessoas criam pecados de estimação, criam vícios em pecar que a gente nem mesmo entende o que está acontecendo. Então muitas das vezes a gente tá fazendo algo, a gente tem um erro muito recorrente. E ao invés da gente matar esse mal pela raiz, a gente continua pecando e continua falando, eu me arrependo, Senhor. Mas na verdade a gente não está se arrependendo. Eita Deus! A gente está só falando a nossa vontade, a gente está fazendo a nossa vontade, dizendo que está fazendo a vontade de Deus. Exatamente. Falei que tem conteúdo? Até o programa acabar tem conteúdo aí. Então, olha que interessante. Bora, Vanessa! Ô, Glória! Antes dos irmãos continuar aqui, tem um recado aqui especial. Amém! Vamos ouvir. Pai do Senhor, a tua meu Deus! Essa minha linda. Paz, saudade. Paz a Valesca, nosso querido pastor Valdigene, a Bispa Luciana, Camila, Gabriel. Eu estou aqui assistindo o programa ao vivo e me surpreendi com o Gabriel, né? Porque a gente sempre convida alguém para estar no programa de domingo e eu, nessa semana, o Espírito Santo falou, convida o Gabriel para ir no programa. E a Luciana, quando eu falei com a Luciana ontem, eu falei, Lu, quem vai ser os seus convidados do programa? Ela disse, eu falei, ó, vê se você consegue convidar o Gabriel, porque o Gabriel precisa ir na rádio também, né? E a gente vê que esses meninos têm conteúdo, né? E aí, quando ela falou, nossa, apóstolo, eu estava pensando a mesma coisa, de convidar o Gabriel. Só que eu me surpreendi pelo fato dele estar na rádio hoje, né? Porque ele está sempre tão cheio de compromisso. Ai, meu Deus do céu. Mas quando Deus convence a gente de fazer aquilo que Ele precisa fazer através da nossa vida, das nossas bocas e da nossa presença na obra, não tem para onde correr, né? Eu sempre falo que quando Deus ele chama, ele escolhe, ele envia, ele dá um comando, a gente não tem como dizer não para Deus, né? Eu estou feliz pelo Gabriel estar aí, pela Camila, desempenhando um papel que a gente tem feito há tanto tempo, né? Aí na Rádio Difusora, né? Embora eu já praticamente a minha vida inteira trabalhei com comunicação desde os 14 anos. Então, para mim, isso é honra, né? De estar fazendo a obra missionária através da Rádio Difusora da Paz e também outros meios no qual a gente tem desenvolvido aí o nosso papel como servos e missionários do Evangelho do Senhor Jesus. E quando eu vejo esses jovens que praticamente há uns dias atrás não conseguia nem abrir a boca, e agora eu vejo
eles aí com tanta convicção dessa verdade de Deus, né? Dessa presença do Espírito Santo, a gente fica muito realizado e honrados, né? Porque a gente sabe que quando chega nesse nível é porque realmente o Espírito de Deus convenceu todos eles de quem realmente é Jesus. E só Ele tem o poder para fazer essas coisas, né? E a gente cuidando desses jovens, cuidando dessas crianças, desses pastores aí, com tanta dedicação, os pastores, os bispos do Ministério Estrela da Manhã, a gente sabe que a gente se dedica muito aí, a gente paga um preço alto, né? Mas isso é recompensador de quando a gente vê o resultado desse compromisso que a gente faz com o céu, que a gente tem com o céu, quando a gente vê o resultado de tudo isso que a gente ensinou através da vida deles aí, esse resultado nos alegra, né? E que impulsiona a gente a continuar. Louvado seja Deus pela vida do Gabriel, da Camila, do departamento dos jovens, que eu vejo que nesses tempos tem se dedicado, né? Tem se dedicado aí aos projetos sociais, aos projetos humanitários, né? E eu tenho que parabenizar todos, né? Porque eles estão desenvolvendo um papel do futuro da igreja, né? Daqui a alguns anos, eles vão estar aí representando os servos de Deus, os pastores, os missionários, né? Os levitas, os adoradores do Evangelho do Senhor Jesus. Muitos se vão e outros continuam, né? Então, eles são a continuidade do ministério, dos departamentos, dos ministérios aí, no qual Jesus escolheu a cada um e responsabilizou a cada um com essa autoridade, com essa unção, com essa graça, né? E com esse poder aí de estar fazendo a obra do Senhor Jesus. Agradeço a todos, Deus abençoe a Bispa Luciana, que também se dedica tanto, né? Tanto que essa mulher se dedica. Eu achei que eu me dedicava muito, mas eu vejo que a Luciana se dedica muito também, né? E o resultado desses jovens de estarem pensando dessa forma, nesse nível de compreensão e entendimento do chamado do Evangelho do Senhor, ela tem culpa nisso, né? Deles estarem subindo de nível, sendo graduados e aprendendo a ser servos e adoradores do Senhor. Deus abençoe, que todos tenham uma ótima semana. Pastor Valdugene, Vanessa, Valesca, amo a vida de vocês e que Deus possa continuar abençoando a todos, a Rádio Difusora da Paz, que a rádio continue crescendo todos os dias e dando oportunidade de nós estarmos alcançando vidas através das ondas sonoras da Rádio Difusora da Paz. Deus abençoe e fiquem com Deus. Amém. Ai, Jesus, amém. Eu tipo, até, tipo... eu me emocionei, porque Deus sabe o quanto que eu gosto desse jovem. Nossa, eu sou até suspeita a falar. E, tipo assim, ontem o Gabi, ele, tipo, eu virei criança, porque quando ele falou assim, bispo, eu vou dormir na tua casa. Ai, Jesus. Eu pulei no colo dele. Eu falei, é sério, Gabi? Ele, vou, bispo, eu vou ficar aqui. E Deus sabe o quanto eu falo para eles, eu quero que eles façam o dobro, porque eu sei o trabalho que eu dei para a apóstola, né? A minha rebeldia, a minha malcriação, a minha ignorância, as minhas escolhas erradas, eu sei, eu tenho consciência disso.
o trabalho que eu dei, né? As escolhas que eu fiz, o que causou na minha vida, né? E quando eu entendi, né? Naquele quarto, quando eu estava sozinho, que o Espírito Santo falou demais comigo, que eu vi que eu nasci de novo, eu vi que eu tive encontro com ele, eu vi que ele desceu da terra para falar comigo. Eu falei algo para Jesus, eu falei, então eu quero ser diferente, né? Eu quero fazer mais, eu quero me dedicar mais e eu não vou aceitar que quem esteja do meu lado venha viver o que eu vivi, né? Venha passar o que eu passei, venha sofrer o que eu sofri por causa de rebeldia, que nem o Gabriel falou, né? Sim. Massagear nossos egos, massagear os nossos erros, né? Deus trabalhou muito isso em mim, trabalhou demais, né? E nesse de trabalhar foi o amor que Jesus foi colocando dentro de mim, que eu era bruta, eu não falava, eu já ia já com 10 pedras para cima. Isso Jesus ele foi trabalhando e eu vi a diferença de quando você vai com amor para falar e quando você vai com ignorância para falar, né? E eu tenho aprendido muito com eles, né? Eu falo que eles estão me ensinando, não sou eu que estou ensinando eles, né? Então é um conjunto, né? Deus ele dá a mensagem, a gente passa para eles e eles colocam em prática. E eu vi o esforço de cada um, né? Eu estou vendo que eles estão se dedicando e quanto mais eu falei, né, no sábado para um jovem que estava mas estava com muito conflito, com muita guerra espiritual. E eu falei, você está achando que você está fazendo errado? Você não está fazendo errado. Quanto mais nós somos dados, nós vamos ser cobrados. E a cobrança é espiritual. Então, se você não entender como funciona o mundo espiritual, você vai querer ir na força do braço, né? Que ajudou foi quando entrou o filme. Quando entrou em filme, aí as escamas dos olhos caiu. E aí depois eu vi as consequências que eu sofri, mas eu sofri dando risada. Eles viram que eu caí dando risada, eles viram que a afronta que fizeram comigo ontem, que eu não estava nem sabendo da situação, dei risada, porque tudo é para uma boa causa. E se é para pagar essas causas, para ver Gabriel, né, sendo servido, Camila, o Davi, a Ariadne, o Luiz, o Kelvin, meu Deus do céu, como o Kelvin está se esforçando, né? O Cauê, o Arthur, o Zac, o Matheus, né? Até a Ingrid, que ela está passando por um processo, mas eu tenho certeza que Deus, ele não lança nenhuma alma fora. Não tem preço, né? Não tem nem explicação para falar. O que dizer, vale a pena. Eu sempre falei que vale a pena, porque um dia alguém fez o mesmo comigo, valeu a pena. Um dia alguém perdeu as noites de sono por causa de mim. Um dia alguém pagou o preço, né, enfrentando a família, que isso já aconteceu com a apóstola por causa de mim, e por que eu não vou fazer a mesma coisa, né? E é tanto que ontem tinha uns 12 jovens lá em casa, uns 13 jovens lá em casa, foi muito legal. E eu estou ensinando bastante os meninos, principalmente referente à disciplina, né? Que os meninos são jovens, né? Então, deixa a toalha jogada, sapato largado, e é um chulezinho daqui. E ontem foi muito legal. Eu falei, não, vem cá, vamos lá. Vamos fazer, porque tudo isso eu passei lá atrás. Tive chulé muito, né? Tive dificuldade com roupa, não tinha roupa. Então, Deus é como se está repetindo a cena, mas são com pessoas diferentes, né? E sempre a apóstola fala, quando você é tratado, você está preparado para tratar, né? Curado para curar, né? Então, esses jovens, que nem a apóstola diz, são o futuro da igreja, né? São a continuidade de Jesus. Vale a pena investir, vale a pena chorar, vale a pena passar pelo que a gente passa. E quando eles entendem, quando eles são obedientes, quando eles começam a compreender o que Deus ele quer fazer na vida deles, é mais glorioso, né? Sim. A gente fica feliz demais, porque a gente, mesmo o tempo do evangelho, mesmo com o ensinamento, a gente acaba aprendendo. E eu estou aprendendo bastante com esses jovens. Eu falei para Deus que futuramente eu creio que vai ter alguém aí para estar substituindo o jovem, eu não tenho dúvida disso, né? Que tudo
é um tempo, né? A gente fica, o processo que eu falei, né? Quando você está entendendo, aí Deus te tira, sabe que você já está preparado para estar guiando o jovem, para estar ajudando o jovem, para estar estruturando o jovem, aí ele tira a gente para estar indo para algo mais além que ele quer fazer com cada um de nós e pega aquele jovem que ninguém acreditou e põe para fazer a obra, porque Deus ele sabe que tem capacitação, porque a obra ela tem que crescer, não é evoluir. A obra não fica parada em mim, a obra não fica parada na apóstola, a obra não fica parada no Gabriel, pelo contrário, ela vai crescendo. E conforme a obra vai crescendo, pessoas são ganhadas, oportunidades Jesus vai dando e vai sendo usado. Só tenho que agradecer, né, essa surpresa da apóstola, né? Eu falo que eu gosto demais dela, ela sabe disso, né? Eu falei para Jesus, depois que eu entendi o que é profeta, só falta carregá-la no colo. Eu entendi o que é um profeta, eu sei o significado de um profeta na vida de um ser humano. É muito mais além do que a gente acha. Não é um amigo, não é um parceiro, não é uma pessoa que está do lado. É muito mais além. Se a gente for olhar com os olhos espiritual, é o próprio Deus que está do teu lado. E como é que você tem tratado o teu líder? Como é que você... É muito né? Eu falo que a minha experiência foi extraordinária. Eu quero só colocar em prática o que Jesus me ensinou. Eu só quero colocar em prática o que ele vem me ensinando. Ah, você está idolatrando a apóstola? Não, ignorante. Vai primeiro estudar a Bíblia. Vai entender, né? A gente primeiro precisa entender antes da gente julgar. A gente precisa primeiro entender antes de qualquer coisa que a gente for falar. Vai entender, vai orar, pede direção para Deus, porque inocentemente ou não inocente acaba pecando. Sim. Acaba, né, desagradando a Jesus. Então, a gente tem que dar honra para que tem honra e ela sabe que eu honro demais a Jesus e honro ela também para a honra e glória de Jesus. E voltamos aqui para os nossos estudos, para nós finalizarmos, né, o Deus soberano, porque se não fosse ele fazer tudo isso comigo, com o Gabriel, com a Camila, na vida da apóstola, o que seria, né, de cada um dos seus pastores que guia suas ovelhas? Foi Deus, é ele que projetou tudo isso, o ministério é dele, a obra é dele, tudo que acontece é Deus. Quem é Ciro, né? Deus menciona pelo nome do rei que ainda nem havia nascido no Ciro da Pérsia. Anos depois, Ciro conquista a Babilônia e permite que os judeus voltem para casa. Deus chama Ciro de meu ungido, Messias escolhido. E mesmo ele não conhecendo a Deus, isso mostra que Deus controla a história, até usando pessoas que nele crê. Porque Deus quer que o povo entenda, ele é o único Deus verdadeiro. Não há outro ídolo babilônico feito de madeira e pedra. Ele controla reinos e luz das trevas, paz e calamidade. Ele está agindo para salvar o seu povo, mesmo quando parece em silêncio. Essa salvação não é só para Israel, é para todas as nações. No versículo 23, que fala que todo joelho se dobrará, aparece em Filipenses 2, né? Aplicado por Jesus. Assim, Isaías, em 45, aponta para a libertação de Israel pelo rei Ciro. E também para uma libertação maior, para Cristo, que é espiritual e é eterna. O povo de Israel está sofrendo no Egito. Deus usa Isaías para que eu continue no controle. Ele diz que o nome do rei Ciro, que vai libertá-lo antes mesmo dele nascer, Deus mostra, eu sou o único Deus, olhe para mim e sejam salvos. E abre a porta para entender que toda a salvação, no fim, vem por ele. Então, tudo é ele, tudo é para ele e tudo são todas as coisas. Então, se eu não entender que Deus está no controle da minha vida, se eu não entender que Ele que está direcionando tudo, eu fazer do meu jeito, eu fazer da minha forma, que nem no filme ele fala, né? Quando ele especifica aquele ateu, né? Sim. Que ele... Eu não acredito. Ele deu um sermão ali para ele dizendo, você conhecendo Deus, você não conhecendo Deus, você vai ser julgado do mesmo jeito.
Então, você conhecendo a Deus, você não conhecendo a Deus, vai passar pelo julgamento do mesmo jeito. Então, dê essa oportunidade para Jesus estar entrando na tua vida, para Ele fazer a diferença, para Ele trazer paz para o teu interior, para trazer paz para a tua família, sabe? Para Ele trabalhar em todas as áreas da tua vida. Dê essa oportunidade. Não se trata de religiosidade, mas se trata de conhecer Ele de fato e de verdade. Porque quando Ele entrar na tua vida, vai haver transformação. Quando Ele entrar na tua vida, vai ver a diferença. Para isso acontecer, eu preciso permitir. Amém? Eu espero que todos recebam essa palavra. Eu quero agradecer a todos, né, que mandaram o pedido. A gente estamos anotando o nome de todos, colocando no caderno de oração, né, que essa palavra você venha alimentar ela no seu dia a dia, no seu cotidiano, para que a diferença venha acontecer. Quero agradecer a apóstola Mara. Muito obrigado por essa oportunidade, né, por essa confiança. Apóstolo Valdemar, todo o pessoal do Ministério Estrela da Manhã que estão ali, ligadinho conosco. O pessoal aqui também da Rádio Difusora da Paz, aqui no aplicativo também. Quero agradecer o pastor Valdogênio, a Valesca. Quero agradecer o Gabriel. Amei demais ser tudo de ontem para hoje. A Camila, então, que eu não preciso nem falar, né? Bom, não preciso dizer nada do jovem, né? Todo mundo já me conhece. Quero agradecer a todos. Ivan, vamos encerrar com a oração, que eu gosto que a Vanessa ora, que ela é usada por Deus, que ela fala as coisas. Eu falei, meu Deus do céu, eu pensei aquilo e a Vanessa falou. Então, seja instrumento de Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer aqui um minutinho de oração. Estava aqui ouvindo, né, os testemunhos, fala muito ao nosso coração. Verdade. Principalmente quando a gente é adolescente. Eu também passei na adolescência. Verdade. Você é sempre teimosa, você sempre quer fazer do seu jeito. Sim. Quando cresce não é muito diferente, não. Então. É verdade. Então vamos orar. Altíssimo Deus, eterno Pai, graças te damos por estarmos aqui reunidos na tua presença, Senhor. Entrego nas tuas mãos, Pai, esta programação, Bispa Luciana, Senhor, meu Pai, que tem sempre, Senhor, feito a tua vontade nessas programações. E eu creio, Senhor, meu Pai, que cada dia tem ensinado muitas vidas que necessitam de ti. Pessoas que assistem às lives, pessoas que ouvem a Difusora da Paz, meu Deus, são alcançadas. E nós te pedimos que muitas e muitas pessoas, meu Pai, possam se render a vós. Porque nós tivemos um encontro contigo e nós temos o prazer de falar da tua palavra, de falar, Senhor, de ti. Eu entrego nas tuas mãos esse ministério, Senhor, meu Pai, que vem, Senhor, cada vez mais tirando os jovens da situação, Senhor, meu Pai, que o mundo jaz do maligno. Sabemos que muitos têm se envolvido com drogas, bebidas alcoólicas, prostituição, meu Deus, situações difíceis que nós vemos os nossos jovens se perdendo, mas nós pedimos a unção do Teu Espírito Santo para resgatar esses jovens cada dia mais. Por isso eu entrego nas Tuas mãos, meu Pai, a vida desses obreiros jovens. Meu Deus, o Gabriel, a Camila, Senhor, que estão iniciando a sua caminhada contigo. Senhor, que eles venham ser renovados, alcançados a cada dia, que eles não possam esmorecer e nem deixar que esse primeiro amor venha desfalecer. Meu Pai, mas nós te pedimos que não só eles, mas que outros e outros jovens que ainda, Senhor, conhecerão a Ti através da vida deles e através também das nossas vidas, por que não, Jesus? Porque queremos ser usados nas Tuas mãos para, Senhor, levar o Teu Evangelho, meu Deus, em tempo e fora de tempo, a qualquer idade. Nós queremos ser, Pai, alcançados pelo Teu Espírito Santo e mostrar nessas vidas que nós, meu Pai, podemos ser melhores. Sabemos que, Senhor, caminhar contigo é a melhor ser, meu Pai, escolha que fazemos. Quando levantamos as nossas mãos, quando aceitamos a Ti como nosso suficiente Salvador, nós sabemos, meu Pai, que a nossa escolha foi a melhor que fizemos. E nesse momento não é diferente, Pai. Eu sempre oro, Jesus, e sempre agradeço a vós pela oportunidade que me deste de conhecer a Tua voz e a Tua palavra, conhecer-te, Pai, caminhar contigo. Senhor, meu Deus, não são os anos, como a bispa falou, não são a quantidade de dias, anos, meses, meu Pai, que estamos, meu Deus, na Tua presença, mas é o nosso encontro. Sim, que cada dia, Senhor, faz com que nós possamos sentir que vós está cuidando de nós e que seja até o dia da Tua vinda. Queremos estar contigo, Pai, e que esta pessoa que ouviu esta oração, ouviu estas mensagens, ouviu esses testemunhos, sejam alcançados, sejam libertos, curados, salvos, que as portas do céu se abram
para cada uma dessas vidas, Jesus, porque eu sei que existem vidas em depressão. E nós te rogamos que essa depressão agora seja repreendida. Em nome de Jesus. Porque esse mal, Jesus, que tem assolado muitos jovens, Sim, Senhor. querendo se suicidar. Meu Deus, quantas vezes eu tenho orado aqui, Senhor, eu sinto aquela tristeza, Senhor, orando por esta alma agora. Mas eu quero repreender, que ela possa ser alcançada, que ela possa ser liberta, que ela possa ser salva, Jesus, desse mal que tem assolado jovens e vidas, meu Deus. Sim, Jesus. Que muitas vezes o inimigo fica trabalhando, Senhor, na mente deste jovem, desta criança, deste adolescente, até mesmo desta pessoa adulta. Porque chega em casa, não tem, Senhor, o que comer, não tem, Senhor, o que vestir, não tem o que dar para os seus filhos, Pai. Já pensa em tirar a sua vida e a vida dos seus filhos e da sua esposa. É desse Ou ao jeito, contrário, Pai. Mas nós repreendemos esse Em laço de nome do Satanás. Senhor Jesus. E que a porta do céu seja aberta agora para essa alma. Que a vida seja, Senhor, meu Pai, neste lar. Que a restauração desse casamento aconteça agora. Porque nós sabemos, meu Deus, que o inimigo tem feito quantos casais meu Pai, se desentenderem. Meu Deus, quantos casais estão, Senhor, meu Pai, se separando por mínimas coisas. E nós repreendemos pelo poder do teu sangue. Que nós queremos abençoar estas almas para a tua honra e tua glória, Pai, neste dia. Porque, Senhor, é um domingo que muitos, ao invés de estar orando para que vidas sejam salvas, estão nos cemitérios. É verdade, Meu Deus, Jesus. esse dia, Senhor, que muitos estão, Senhor, lá chorando Sim, Deus. pela morte de alguém que já se foi há não sei quantos dias, ou meses, ou anos, e a pessoa poderia estar vivendo de uma forma diferente, verdade, porque tu és vida, Senhor, e sabemos que aquele que morreu contigo estará, Senhor, voltando à vida lá na glória, quando vós vieres buscar um povo remido e lavado pelo teu sangue. Senhor, que nós possamos ser instrumentos para ser usados meu Pai, nesses dias que já do maligno e cada dia vemos, meu Pai, que os sinais são fortes, que vós está voltando para buscar um povo remido e lavado pelo teu sangue. Senhor, nos capacita para sermos aquelas virgens prudentes, com a nossa botija com azeite, para que não possamos desviar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas que possamos estar sempre nos teus caminhos, meu Deus. Obrigado ao Espírito Santo pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Apóstolo Amara, Senhor, entrego nas tuas mãos a vida e saúde da tua serva, assim como entrego nas tuas mãos a vida do apóstolo Valdemar, Ministério Estrela da Manhã, a vida do meu Pai, seu teungido pastor Valdo Gene, a vida da Valesca, cada um que ouve esta programação, cada um dos nossos locutores sejam alcançados para a tua honra e tua glória. Em teu nome é o que eu te peço e agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada a todos que ficaram conosco até agora e que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Até a próxima, assim se o Senhor permitir. Tchau. Tchau. Deus abençoe a todos abundantemente. O pessoal do Ministério Esteira da Manhã, até daqui a pouco, 5 horas da tarde, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tchau. Amém.